E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais como entender toda a movimentação técnica, onde o preço sempre vai buscar regiões, vai tentar enquadrar uma movimentação. Todos os dias eu trago aqui conteúdo para vocês, todos os dias aqui trago alguma aula trazendo diversas dicas para você entender de uma vez por todas como é que funciona a análise gráfica. Estamos aqui em EURUSD, eu vou entrar com mais duas taxas. Essa região que o preço acabou de chegar aqui, pessoal, acabei de fazer a entrada de compra aqui, entrei com uma taxa, depois entrei com duas taxas e eu vou explicar um pouco para você o porquê dessa dinâmica. De alguns lugares eu posso comprar, outros lugares eu posso vender. Isso nós chamamos de níveis de suporte e resistência, ou níveis de regiões onde eu vejo oferta e demanda. Como assim, Cadu, níveis que eu vejo de oferta e demanda? Regiões onde eu posso comprar o preço e regiões onde eu posso vender o preço. Falta 4 segundos, 3, 2, 1, tá lá pessoal. Essa região de suporte aqui então, ó, é uma região que quando eu olho para o gráfico e eu vejo o gráfico acontecendo, eu vejo uma tendência de baixa, a tendência de baixa perdendo sua força para que haja uma falha de movimento. Até aí tudo bem, mas eu não tenho uma referência técnica no passado. Como é que eu sei que esse suporte aqui eu posso trabalhar, eu posso comprar sem medo, mesmo sabendo que o gráfico de execução a tendência vem de baixa? Primeiro que eu tenho que entender a tendência dentro de um contexto. Então, esta tendência aqui, como ela se inicia aqui em cima, ela já está chegando com um preço aqui barato, pessoal. Então vamos lá, vamos supor que eu chego aqui com 5 dólares. Quando o preço chega nessa região, ele já está custando, por exemplo, 2 dólares. Então não tem incentivo dos vendedores no mercado continuarem vendendo. Então quando os vendedores eles suspeitam que o preço já está não desvalorizando como eles querem, eles saem da operação. E aí começa a entrar o quê? Posicionamento dos compradores. Tá, mas só esse gráfico aqui, só essa imagem é possível enxergar isso? Não. O que eu preciso ver? Eu preciso ver uma dinâmica de regiões. Quando eu abro o gráfico, olha só, opa, agora ficou melhor, né? Quando eu abro o gráfico, olha o que acontece com o gráfico. Olha como muda o chamado nível de região. Ó, eu tenho aqui um suporte, eu tenho aqui, deixa eu fazer bonitinho aqui, eu tenho aqui uma resistência e eu tenho aqui ó, a minha região de equilíbrio. Percebe? Então eu tenho aqui, ó, vamos lá, a região de oferta, conhecido também como resistência. Eu tenho aqui a região de demanda, conhecida como suporte. E eu tenho aqui, pessoal, a região de equilíbrio. Equilíbrio. Então, pois bem, se eu sei que o preço ele tem a região de prêmio, né, de desconto, e ele tem a região de prêmio, e o preço dentro do gráfico analítico, eu vejo no gráfico de execução ou gráfico de negociação, chegando numa região de equilíbrio, sem força de movimento, eu consigo ver níveis de oferta e resistência. É óbvio que esse suporte que está aqui, ele é muito mais forte que esse suporte que está aqui, ele é muito mais forte que um possível suporte que esteja aqui. Assim como mais forte que um suporte que esteja aqui ou uma resistência que seja. Por quê? Como é que a gente mensura a questão de oferta e demanda? Primeiro, a gente tem que analisar um contexto. E segundo,
nós temos que entender qual é a quantidade de fluxo financeiro que aquela região suportou ou resistiu. Então, quanto mais longe do preço estiver aquela região de oferta e demanda, melhor ele vai ser para segurar ou resistir o preço. Então, quando eu faço uma entrada nesse suporte aqui nesta região, eu não estou me baseando simplesmente neste ponto que está ao lado. Eu estou me baseando no histórico que vem lá de trás, pessoal. É uma região de 2 horas de movimentação. Então, e se não tivesse essa região no passado de movimentação? Sinto lhe informar que essa região aqui de demanda seria uma ótima região para ser rompida. Por quê? Porque o gráfico procura por liquidez no mercado. Então, quando nós vemos pontos de fundo e pontos de topo bem definidos como esse, são as regiões que nós vemos no gráfico que são procuradas por operadores experientes. Quem são os operadores experientes? São aqueles que comandam o mercado, são os big players. Eles procuram regiões como essa para oferir seus lucros. Ou seja, eles são caçadores, eles são hunters de regiões para buscar liquidez no mercado. Porque se não tivesse esses níveis de oferta e demanda, se você não souber identificar esses níveis de oferta e demanda, você não sabe até onde uma tendência pode ir, você não sabe o que o preço pode fazer numa região como aquela. Depois, se o preço ele está satisfeito com essa liquidez e ele retorna para o canal ou ele rompe para buscar mais liquidez, isso é uma outra história. Os dois movimentos podem acontecer. Agora, o que você tem que ter ciência é que, se você vai continuar o preço, você tem que entender se aquele nível de oferta e demanda, aquele nível de suporte e resistência, ele pode suportar ou resistir o preço, ou aquela região vai ter uma ruptura para ele buscar uma outra região. Então, toda vez no gráfico você vai ter que analisar isso. Não tem como fugir dessa análise. Qualquer movimento de tendência, você vai ter que trabalhar o suporte e resistência. E qualquer movimento de suporte e resistência, você vai ter que trabalhar a tendência. A análise anda junto, por isso é um conjunto, pessoal, tá? Inclusive, eu deixo aqui para você que é novo no canal, um e-book sobre padrões de velas. É um e-book onde eu trago aqui 16 padrões de velas em 36 páginas de estudos que você pode baixar. Para baixar, basta vir aqui no meu canal do YouTube, abaixo de qualquer videoaula, você tem o link do canal do Telegram, acessa o link do canal do Telegram e baixa. Também você tem o link do meu WhatsApp, você tem o link do meu Instagram e você tem o link do acesso ao treinamento. Hoje, pessoal, ao acordar, eu já respondi 3 pessoas que perguntaram como é que eu faço acesso aos estudos, como é que eu faço acesso aos treinamentos. Tem gente que fala que eu sou chato, que todo dia eu fico mostrando aqui. E você acredita que todo dia tem gente que entra e pergunta onde está o link para fazer parte? Então, o link para você fazer parte do treinamento, se inscrever, está abaixo das videoaulas ou aqui ó, na descrição do meu canal, onde está o link aqui, ó, Treinamento Hunter. Ao clicar sobre o link, você vai ser direcionado para a página de checkout. Faz a aquisição, recebe um e-mail, já faz a sua senha e já começa a estudar. Simples assim, pessoal, tá? Aqui é o meu canal do Instagram, ó. No canal do Instagram também tem o link aqui para fazer o acesso ao treinamento. Basta entrar no link, preencher com os seus dados, finalizar a aquisição, você recebe o e-mail, faz a sua senha e começa a estudar. Você vê aqui também, ó, TIRDS com só resultados de alunos, ainda está com 60% de desconto. Você tem aqui o EAD Hunter, você tem aqui os stories que eu posto todos os dias. Então, me segue aí no Instagram, ó, Cadu Rinaldi, para você não ficar de fora de nada que acontece, tá bom? Simples assim, pessoal. E quando entrar lá no canal do Telegram, ó, deixa eu mostrar para você. Você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, tá? Como é que faz o download? É só clicar aqui, ó. Só clicar em mensagem fixada. Clicou em mensagem fixada? Você tem o primeiro link e o segundo link. Você escolhe qual dos 2 links você quer fazer o download e faz o download tranquilamente.
Aqui dentro você vai ver tanto resultados de alunos como os estudos aqui do YouTube que eu subo todos os dias. Então você vê aqui, ó, o Thiago batendo meta, você vê aqui, ó, o Nicolas batendo meta, aqui você vê o José batendo meta e o José aqui, ó, utilizando o indicador Hunter. E o indicador Hunter, professor, lá no módulo 13 eu ensino como funciona e se for necessário para você fazer uma aquisição, se você acha que vai ser benefício para você, é só entrar em contato comigo que eu te explico como é que funciona, valores e o jeito da instalação, tá? Então, aqui ó, o José utilizando o indicador Hunter, aqui é a namorada do Rodrigo, ó, operando o mini índice, o Rodrigo e a namorada dele são meus alunos, então o Rodrigo operando aqui o Forex, a namorada barra esposa, né, Rodrigo? Vamos dizer que é sua esposa, vai? Operando mini índice, ou seja, é possível com a análise gráfica operar qualquer mercado, pessoal. Tendo vela, tendo candle, tendo um gráfico de velas, você opera qualquer coisa. Ontem eu trouxe uma aula aqui que eu vou dizer para você, pessoal. Eu trouxe uma aula aqui sobre padrões de velas, explicando, desmistificando sobre algumas coisas sobre padrões de velas. É claro que pode ir muito mais a fundo no assunto, mas não dá para trabalhar só no YouTube esse material. Então, o material mais a fundo, onde você aprende com base dentro do contexto, nós vemos no treinamento. Mas ontem eu falei muito sobre a psicologia de velas, ou seja, anatomia. Você que é novo, que precisa entender esse mercado sobre isso, aqui está a aula específica para você aprender mais. Aqui é o Wanderson, ó, o Wanderson utilizando também o indicador Hunter, ó, batendo meta, uma entradinha só, R$100 e poucos por bolso. É isso aí, Wanderson. Aqui o Fernando, ó, 2-1 batendo meta. Aqui o André, ó, batendo meta. O André era aquele aluno que já tinha feito diversos cursos e nunca tinha resultado. Agora é meta todo dia, né, André? Meus parabéns. Deus te abençoe aí. John batendo meta, ó, John utilizando a ferramenta Hunter, ó, uma entradinha, certeira, perfeita. Aqui é um aluno, ó, o Luiz, que queria, posta meus resultados lá, professor, 3-0 em 6 minutos. Então tá lá, eu mandei o recado para ele, falei para ele, é só mandar que eu posto. E tá lá, ó, resultado na mesa, Melquisedeque batendo meta, Nicolas novamente e por aí vai. Então, pessoal, quiser fazer parte desta família abençoada aqui, será muito bem-vindo. Olha só, quando eu fiz a entrada nessa região, olha o que aconteceu com o gráfico. O gráfico continuou travado aqui nessa região e nem rompimento isso aqui pessoal. Isso aqui é o famoso falso rompimento. Ele ainda está aqui, ó, no nível da região de equilíbrio. Então, quando a gente olha o gráfico, a gente vê o gráfico em níveis. Então, como que eu identifico um nível de demanda? Quando a gente vê uma região de suporte longínqua. Como identifico um nível de resistência? De oferta, quando eu vejo um topo lá no fundo longínquo. E quando eu vejo a região de equilíbrio, é aquela região intermediária no gráfico, onde ela fecha por topos e fundos, mostrando uma região de equilíbrio no gráfico, onde você pode ter ali a convicção da movimentação e a dinâmica de identificar esses níveis dentro dos canais para você operar oferta e demanda, suporte e resistência de forma tranquila. Claro, né? Entendendo todo o contexto, entendendo a estruturação, entendendo essas zonas de níveis que você pode trabalhar. Ah, Cadu, mas aqui dentro ó, tem um monte de outras regiões acontecendo. Eu também posso trabalhar essas regiões no gráfico? É óbvio que pode. Porém, você vai precisar ter uma habilidade técnica para isso. E é aí que entra o X da questão. Se você identificar dentro do contexto a melhor região de suporte e resistência, ou seja, a melhor região para negociar ali na oferta e demanda, você já está um passo à frente de todo mundo. Por quê? Porque dentro do contexto e a estruturação do gráfico, quando você definir as zonas de liquidez e entender onde eles estão se posicionando, é só você esperar o preço chegar lá para você fazer a sua ordem. Conseguiu compreender? Como aqui, ó. Eu só esperei o preço chegar aqui para me posicionar e fazer a minha ordem de compra. Correto? Entendeu?
Então vamos lá para mais um trade. Vamos abrir novamente aqui. Vamos ver novamente aqui ó, o Euro USD. Vamos no Euro GBP, que está em primeiro aqui agora no lugar. Olha a queda no movimento. Olha onde ele está chegando, pessoal. Olha onde ele está chegando. Está chegando num nível extremo aqui ó, de região. Existe possibilidade de correção aqui, ó. Ele já fez uma correção na região. O que esse gráfico pode fazer aqui? Ó, ele fez um movimento, ele fez dois movimentos, deixa eu tirar aqui, ó, dois movimentos. Agora ele faz aqui, ó, um terceiro movimento. E ele pode fazer uma correção nessa região. Ah, fiquei marcando aqui, perdi a oportunidade, ó. Então ele começa a fazer uma movimentação aqui de possível correção nessa região. Isso significa que o gráfico ele é obrigado a corrigir aqui? Não, pessoal. Isso significa que o gráfico tem uma disponibilidade por estar nessa região máxima, ó, e ele está vindo um pouco mais abaixo, de fazer esse movimento. Inclusive, ó, se você analisar, tem um candle aqui ó, com um pavio gigante. Olha onde está o pavio desse candle. Ó. O pavio está aqui. Ó. Olha o volume, olha o pavio do candle. E olha onde o preço está indo. Ó. Ele está indo buscar a liquidez da região. O que ele pode estar fazendo aqui? Ele pode estar fazendo uma absorção do mercado? Pode. Vai depender do que ele vai apresentar ali dentro do movimento. Deixa eu ver ali no passado. Vou ver o que ele está apresentando. Agora ele já não fechou um candle de força, já não configurou uma absorção, então ele pode continuar fazendo outro movimento. Por enquanto aqui, pessoal, não tem nada tão claro, tá? Não tem nenhuma região disposta aqui no passado, não tem nada mostrando uma continuidade ou fechamento do movimento. Então eu vou sair do Euro GBP e vou para outro movimento gráfico. Vamos para um outro ativo. Euro JPY. Esses dias eu estava olhando o Euro JPY, pessoal, ele está bem assim, feinho, né, de operar. Não está muito legal. Ele está bem, vamos dizer assim, não está com muita lógica na movimentação do mercado, deixa um pouco a desejar. Então, às vezes, quando eu vejo um gráfico que não apresenta aí uma dinâmica de movimentação muito clara, eu procuro ficar fora da movimentação deste gráfico. Como aqui, ó, região de 50%, tem uma pequena possibilidade de correção, mas também não está tão claro, vou sair do Euro JPY. Hoje o gráfico está bem mais volátil do que estava ontem. Ontem o gráfico estava bem mais tranquilo, não sei se é o horário que eu estou operando. Vamos ver o GBP USD. Ó, GBP USD, preço chegando numa máxima de região, vamos lá, ó. Linha de referência, vamos traçar a linha de referência. Traço aqui novamente ó, uma linha de referência ó, e o preço está chegando lá na região. Olha que coisa linda. O preço está chegando aqui. Preço pode deixar a movimentação. O problema é esse bendito pavio aqui, né? O que esse pavio me diz? Ele me diz o quê? Que existe ali uma forma de eu entender que o gráfico ele pode vir buscar mais abaixo o movimento. Ele pode buscar o gráfico mais acima. Se você analisar, ele está levemente numa tendência de alta. Perfeito? Perfeito. Ele está numa leve tendência de alta, mas quando você vê o gráfico de uma forma analítica, o que você consegue compreender olhando o gráfico em si? Você vê aqui ó, que ele tem uma região próxima de oferta. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor para você. Ó. Ele tem uma região de oferta e ele tem aqui embaixo, pessoal, ó, uma região de demanda. Então, onde estão os extremos de oferta e demanda desse gráfico? Estão aqui, ó, oferta e demanda. Depois aqui dentro nós temos outros canais, mas onde é a melhor região para eu entrar vendido ou comprado? É justamente nesses extremos. Ó, parece que eu vou tomar um loss, tomei um loss bem ali no mínimo, vamos ver se eu pego ele de novo. Ah, agora vai dar, né? Olha só, pessoal, olha como é que foi o loss aqui, ó. Olha só o loss. Percebeu o loss? Deixa eu ver se eu pego ele de novo ali, ó. Olha o loss, pessoal, olha a volatilidade do gráfico.
por uma casquinha ali, ó, por uma unha, né, eu acabei tomando loss. Bom, vamos voltar lá. Então o que acontece? O gráfico está bem volátil. Deixa eu ver se eu pego ele com mais taxas aqui. Não deu para pegar mais 2 taxas. No fim, se eu tomar o segundo loss, eu ainda estou dentro do gerenciamento. Seria 3-2, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Se ele pode buscar ainda o pavio aqui dessa região. Deixa eu dar uma olhada, ó. Então, ele vai romper novamente. Gráfico com muita movimentação, muito volátil. Vou tomar o segundo loss, pessoal. E agora aqui, ó, vou fazer a minha recuperação ali. Por quê? Olha só de novo. Lembra que eu falei para você dos níveis, deixa eu fechar aqui, dos níveis de oferta e demanda. Eu tenho um nível aqui, ó, de oferta e demanda. Então, vamos mudar a cor aqui para você ver, ó. Aqui eu tenho oferta e aqui eu tenho a bendita demanda. Eu tenho níveis. Então, quanto mais próximo o preço tiver do nível de oferta, melhor vai ser para o preço entrar vendido. Quanto mais próximo o preço tiver da região de demanda ou de suporte para eu fazer uma compra daquele ativo, melhor vai ser o preço para eu fazer o movimento de compra ou de venda. E o que eu tenho que ver no gráfico? Qual é a quantidade de movimento ou de pecúnia, de dinheiro, que ele suportou naquela região ou ele deixou ou ele resistiu naquela região. Então o gráfico ele é muito claro quanto a isso. Vai fechar, tá lá, pessoal. Perfeito, perfeito. Ele é muito claro quanto a isso. Aqui nessa entrada eu já tive que abrir uma gestão. Por quê? Primeira entrada aqui, ó, vamos lá. Primeira entrada, 3-0, tranquilo, né? Segunda entrada, tomo loss aqui no bendito fechamento da região. Olha só. Segundo loss, aí ele faz o quê? Uma exaustão de movimento. E aqui ele me rompe fazendo uma exaustão do movimento. Por quê? Porque eu estou vendo aqui, ó, os níveis de oferta e resistência. Então, quanto mais próximo ele tiver na máxima da região de oferta, melhor vai ser o nível de oferta. Quanto mais ele tiver próximo ao nível da venda, da região de suporte, né, ou das regiões máximas, melhor será. E como eu falei para você, Cadu, mas aqui no meio do caminho não tem os níveis. Tem os níveis, ó, e nós vemos aqui alguns níveis no meio do caminho. Só que o gráfico está trabalhando levemente como? Levemente em região de tendência dentro dessa máxima do canal. Então eu tenho outros níveis dentro da região. Então o que poderia acontecer comigo aqui foi justamente o que aconteceu em duas entradas, né? O preço pode buscar um pouco mais acima para depois fazer a correção de oferta. O que você tem que entender é o seguinte, que quanto mais o preço tiver mais longínquo da região que eu estou trabalhando o preço, se o preço está aqui nessa região, quanto mais longínquo tiver a resistência, né, ou a chamada oferta, quanto mais longínquo tiver a demanda, ou melhor, o suporte do preço atual que você está trabalhando, melhor será. Qual é o fundamento? Olha o tamanho do fluxo da queda que este suporte segura. Olha o tamanho do fluxo do movimento do gráfico que essa tendência de alta é segurada nessa resistência. Então aqui, ó, eu vejo também pontos onde eu vejo o quê? Resistência sendo trabalhada. A resistência sendo trabalhada, ou seja, região de oferta. Aqui como eu vejo também, ó, o suporte sendo trabalhado, região de suporte. Numa leve movimentação de alta. Então, eu estou próximo ao quê? A um ótimo ponto de venda. Porém, pessoal, eu tenho que entender que gráfico volátil é justamente isso que pode nos tirar do trade. A volatilidade do mercado. E aqui, ó, eu consigo pegar ela em cima aqui com 2 taxas dentro da movimentação. Já está longe da região, preço está caro, ó, movimento aqui de entrada, saída do preço. E agora ele vai, para ele chegar lá naquela resistência, ele vai ter que fazer uma movimentação como essa para fazer um movimento bem alto. Então hoje, dá uma olhada aí, ó, 3-2, aliás 3-2, ó, 5-2, né? Primeira entrada com 3 taxas,
Segunda entrada aqui, ó, esse loss no fio de cabelo. Depois ele faz uma exaustão e no momento da exaustão eu pego ele vendido aqui e agora ele faz uma consolidação nesta região. Praticamente 3-1, 3-2, aliás, opa, tá difícil eu fazer conta hoje, hein? Que isso? Praticamente aí 5-2, pessoal, meta batida num gráfico volátil, totalmente volátil na região, onde a gente entende que quanto mais você identificar essas regiões, melhor será. Por quê? A lei da oferta e da demanda é um princípio fundamental da economia. O que acontece com essa lei de oferta e demanda? Ela descreve a quantidade de um bem ou serviço disponível. No caso aqui o gráfico. Tá? Então, todas as vezes que há uma oferta do ativo no mercado. Todas as vezes que há uma demanda no mercado. Em que sentido? Ou o ativo está barato para vender, ou o ativo está caro. Aliás, ou o ativo está caro para vender, ou está barato para comprar. Então, quando a gente olha o gráfico, por exemplo, e quer entender os níveis, olha só, pessoal, por que eu estava fazendo venda aqui? Olha essa região de suporte. Olha onde o preço começou. Quando ele chega aqui, ele está, para começar, lá atrás, numa região de oferta, né? Fazendo uma movimentação e o preço, ó, como eu falei para você, entrou comprador, entrou comprador, entrou comprador, entrou comprador, entrou comprador e o que acontece? Eles começam a oferir o lucro. Qual é a ideia? A ideia é que entre vendedores na região para fazer o quê? Fazer a briga da movimentação e trabalhar pelo menos 50% deste movimento para começar a subida. Então, quando você consegue identificar esses níveis visualmente de oferta e demanda, você consegue entender onde é a máxima das regiões e onde você tem um ponto de equilíbrio. Então, quando especificamente o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda se encontram, que é na verdade neste gráfico aqui, ó, neste movimento é aqui em 50% do movimento, você consegue entender que você pode trabalhar esses níveis. Então você tem o nível da demanda e o nível da oferta. Você tem a possibilidade de venda na região, você tem a possibilidade de compra na região. E você tem o que? A possibilidade da região de equilíbrio. Essa região de equilíbrio, você vai ter que prestar bastante atenção nessa região de equilíbrio para entender se o gráfico ele tem a possibilidade de fazer um trade buscando região abaixo de 100% ou ele vai continuar o movimento de alta aqui no caso, né? Ele vai continuar o movimento de alta buscando a máxima da região. Então o gráfico sempre vai trabalhar com essa dinâmica de buscar regiões aqui, ó, ou 100% da identificação da sua oferta, ou 100% da identificação da sua demanda, ou 50% do movimento gráfico. Ele sempre vai buscar isso aí. E através dos níveis você pode identificar isso. Cadu, esses níveis eu posso identificar por canais? Sim, por canais. Então as marcações vão ser marcações comuns. O que você vai ter que identificar é o contexto que está por trás do movimento. É o contexto que se demonstra no gráfico. Como ele se demonstra, de que forma ele se demonstra, de que forma ele se apresenta. É aí que a gente vai ver uma contextualização de movimento. E é aí que a gente vai entender essa dinâmica toda, né? Bom, fechamos aqui no 5-2. Então tivemos aqui de lucro 172,86 mais 115,24, um valor positivo de 288 menos 134, né? 134, ficando aí com 249 dólares ainda, isso, né? Vamos fazer a conta aqui, só para identificar. Ó, olha o que eu falei para você, ó, olha o preço. Olha o preço. Falei para você que o preço iria fazer movimento de queda, só para a gente identificar aqui, ó. Então, 172,86 mais
115,24. Foram os nossos dois trades. Um trade com 2 taxas e outro trade com 3 taxas. Um valor de 288,1. Perfeito? Perfeito. Tivemos um loss de 67 mais 67, que é igual 67 mais 67 é igual a 134. Então vamos lá. 288,1 menos 134 é igual a 154. Ah, bom. Pensei, falei, nossa, multiplicou o meu valor 154,1 doletas, né? Aí é só multiplicar aí pelo valor do dólar de hoje, que eu não sei de cabeça agora. Ou seja, se eu tivesse feito 3 entradinhas positivas, eu também tinha fechado praticamente neste valor. Olha só o que é a gestão. Se eu tivesse feito o que nem ontem eu acho que foi 3 entradas positivas que eu fiz, né? Eu não lembro agora de cabeça, é tanta coisa. Se eu tivesse feito 3 entradas a 57 dólares, como é o meu lucro aqui, ó, do resultado, eu teria praticamente fechado com um valor como esse. Mas o que aconteceu? Entrou um loss. Opa! Então eu tenho que fazer gestão. De repente entrou outro loss. Opa! Tomei 2 loss seguidos, pessoal. Fazia tempo que não acontecia isso, tá? Fazia tempo mesmo. Mas acontece. Por quê? Olha só a região. Eu não estou falando para você que é venda aqui nessa região. É venda, ó. Entrei aqui no fechamento da região, ele foi buscar a máxima. Depois veio aqui mais um movimentinho de exaustão e ele buscou a máxima. E olha só o volume, ó, me mostrando possibilidade de venda na região. Mas isso é a bendita volatilidade. Olha como que os candles fecham a região com bastante pavio. Então, não adianta se desesperar, a análise está correta. Não falei para vocês que estava chegando próximo à região de oferta e o preço viria buscar movimento? Acabei tomando 2 dólares ali, paciência, depois peguei o movimento certinho ali com mais 2 taxas e acabei saindo altamente lucrativo. Fiz um pouco mais de operações que eu não gosto, né, de taxas mais altas, então praticamente aí foram 5, 6, 7 taxas, né? Eu sempre costumo fazer no máximo 3 aí. Mas quando eu acabo tomando um loss, eu preciso fazer uma gestão pelo menos de 2-1 para eu sair positivo na região aqui ou no gráfico em si. Então, se eu fizesse 2-1 seria 4-2, no fim ainda fui muito mais lucrativo, pegando aqui e buscando praticamente aquilo que eu busco em cada sessão. E olha só o que aconteceu aqui. Por isso que eu gosto de, às vezes, ficar conversando com vocês e mostrar o gráfico. Ó, preço foi, buscou região. E o que eu falei para você? Que o gráfico tem a região de equilíbrio em toda a movimentação e que ele poderia fazer uma correção nos 50% do gráfico. Olha aqui, ó. Acabei de explicar para você a movimentação e como identificar essas regiões de oferta e demanda no gráfico. E olha só o que ele fez. Ele fez exatamente aquilo que a gente conversou. Exatamente aquilo que eu mostrei para você no gráfico. Então, fique de olho nesses movimentos. Hoje falamos sobre oferta e demanda. Eu vou deixar aqui no fim do vídeo mais aulas para você sobre essas regiões de oferta e demanda. Como você identificar, como você saber os níveis de oferta e demanda, como você praticar e buscar assertividade nessas regiões. Você quer fazer parte do treinamento, quer ter suporte diretamente comigo, quer ser corrigido, quer entender o caminho, quer acelerar os seus conhecimentos na análise gráfica para você conquistar aquilo talvez que você demoraria anos, uma vida, será muito bem-vindo ao treinamento. Os links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo DM ali do Instagram. Você quer fazer a aquisição do indicador também, é só entrar em contato comigo e eu te vejo amanhã numa próxima aula, no próximo trade. Não esqueça de colocar a palavrinha-chave oferta e demanda nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de clicar na notificação para que eu veja que você está acompanhando, que você quer que as escamas dos olhos caem, para me incentivar também a trazer conteúdo aqui para você. Se eu for trazer conteúdo para ninguém, não tenho por que eu ficar aqui trazendo essas aulas, essas super dicas para vocês, tá bom, pessoal? Então me incentiva aí
que vocês me enchem de incentivo e eu correspondo aqui do outro lado. Um forte abraço, um beijo no coração, fica com Deus, até amanhã.